A paz do Senhor para todos, sejam bem-vindos à abertura do segundo trimestre de 2025 na classe dos jovens, com esta linda revista Davi, de pastor de ovelhas, a rei de Israel, fé e ação em meio às adversidades da vida. Esta lição é comentada pelo pastor e professor Marcos Tedesco. Se eu não estiver errado, ele é da Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Parabéns ao professor Marcos Tedesco e à CPAD por disponibilizar este material tão importante. A lição 1 vai falar sobre Davi, escolhido e ungido pelo Senhor. Olha, tem assuntos muito interessantes aqui nessa revista, inclusive a você que lidera e que quer pregar para a juventude, você tem um material preparado para você pregar para eles, já dividido em tópicos, subtópicos. É só você fazer a aplicação. Uma coisa como você dá a aula, outra coisa como você vai pregar para eles, ou até mesmo num devocional. O material já está em suas mãos, hein? Eu acho que eu vou criar um material aqui para falar um pouquinho mais sobre pregação para a juventude. O que vocês acham? Fala aqui para mim nos comentários e aproveite para inscrever-se no canal, ativar as notificações, dar like no vídeo e deixar o seu comentário, que é muito importante para nós. O seu comentário vale ouro, o seu comentário nos direciona, nos mostra até onde o nosso conteúdo está chegando e onde também temos que melhorar. Por isso, deixe aí o seu comentário, inscreva-se, ajude-nos a chegar a 30 mil inscritos por aqui, ainda dentro desse trimestre. Só falta 400 pessoas e eu acredito que nós vamos conseguir, com a ajuda de Deus, com a sua ajuda. Compartilhe o link do nosso canal com outros professores também, para que esse conteúdo chegue a mais gente, ajude mais pessoas, tá certo? Aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais, incluindo o meu número de WhatsApp, onde atendemos os convites para ministrarmos a palavra de Deus na sua igreja, no seu evento, para o seu departamento. E em 2025 será um prazer estarmos juntos. Meu número de WhatsApp está aqui embaixo, você fala diretamente comigo. Aqui na descrição do vídeo também tem 2 presentes para você, na verdade 3. O primeiro é o treinamento Transforme Suas Aulas, para ajudar você a dar aulas mais cativantes, a dar aulas mais envolventes e dar aula com mais segurança para os seus alunos. Quer ser um professor melhor? O primeiro link está aqui à sua disposição. Transforme suas aulas. E o segundo link tem mais 2 presentes, que são 2 livros em PDF de minha autoria, para você. Está tudo aí à sua disposição, aqui na descrição do vídeo. Bora para a aula. Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas. Vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Só lembrando que temos pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, compartilhe o link do nosso canal com toda a sua igreja. Bom, Davi, escolhido e ungido pelo Senhor. Vamos lá? O texto principal está em Salmo 139, verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Davi foi escolhido e ungido por Deus para uma grande missão que incluía preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Olha que coisa linda. Os objetivos desta aula é apresentar como se deu o chamado de Davi. É uma das grandes perguntas da juventude de hoje, não é? Qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? Chamado e vocação são a mesma coisa? Bom, entender a relação entre a soberania de Deus e a vocação divina e enfatizar que o Senhor conhece o nosso coração, tá? 1 Samuel 16, do 1 ao 13 é o texto em classe, o texto bíblico. Eu não vou ler, podemos combinar assim, eu não vou ficar lendo aqui a revista, ok? Eu vou apresentar alguns outros comentários que te ajudem a aplicar a aula lá na sala, tá certo? Mas está aqui na nossa revista, 1 Samuel 16, do 1 ao 3, que é quando Deus chama Davi, escolhe Davi. A introdução começa dizendo que, ao enumerarmos os principais estadistas da história, ou os reis mais célebres, ou ainda os personagens mais admirados, provavelmente Davi fará parte da imensa maioria das listas. Tá? Então Davi está no top 10
das maiores personalidades bíblicas e históricas. Eu diria, até me arrisco a dizer, mas eu diria que, por exemplo, você não consegue contar a história de Israel sem contar a história de Davi. E partindo do princípio, como cristãos, que nós cremos que o Messias vem da linhagem de Davi, não dá para contar nem mesmo a história da igreja e nem do mundo sem que Davi esteja, de alguma forma, sendo colocado aí nessa contação de histórias. Bom, o primeiro tópico vai falar sobre o chamado de Davi. Ele começa falando sobre os tempos difíceis em que haviam ali disputas territoriais entre os hebreus e os seus vizinhos, por conta de água, de território, de pastagens, de terras cultiváveis, tá? Então, esse tempo em que Davi vai surgir na história é um tempo bem complicado, porque, olha, vamos aqui recapitular rapidinho. O povo está no Egito, escravizado pelo Egito. Deus envia Moisés para libertar o povo como um forte e poderoso, e Deus tira por meio de Moisés o seu povo do Egito, o leva e o guia pelo deserto, até Canaã, uma terra que mana leite e mel. Nessa terra eles deveriam expulsar todos os habitantes, porque Deus disse, esse território é para vocês. Mas se você ler a divisão de terras, o livro de Juízes, o livro de Josué, você vai perceber que alguns territórios não foram dominados, né? Alguns territórios eles não tomaram posse. E Deus permitiu que alguns povos inimigos, incluindo midianitas principalmente, anote aí, midianitas, moabitas e filisteus, eles foram os maiores inimigos do povo hebreu nessa época. E por que Deus permitiu? Porque este povo vivia em uma sucessão de ciclos de gangorra espiritual. Se você ler o livro de Juízes, você vai perceber que numa hora eles estavam rendidos ao Senhor, quebrantados aos pés do Senhor, e em outros momentos eles estavam afastados de Deus. Então, eles viviam sempre entre se aproximar de Deus e se afastar de Deus. Quando se afastavam de Deus, Deus permitia que os inimigos avançassem sobre eles, para que eles entendessem que distante de Deus é sofrimento, é dor, que quando nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos de tudo que Ele representa. Nós nos afastamos da sua paz, nós nos afastamos da sua proteção, nós nos afastamos da sua alegria, não é? Então nós ficamos, quando o povo abandona Deus, o povo fica abandonado. Não é que Deus abandona o povo, é que quando o homem vira as costas para Deus, o homem fica nas costas de Deus, ok? E aí não tem aquilo que se tem na presença de Deus. E os inimigos se aproveitavam disso, certo? Opa, vamos lá, nós estamos podendo, vamos para cima dos hebreus, vamos acabar com eles. E muitas batalhas eles perderam. Bom, neste cenário, depois de Josué, vem os juízes. No final do período dos juízes, eles pedem um rei. O último juiz é Samuel, que assume num momento muito complicado, em que a Arca da Aliança havia sido tomada, em que a idolatria, o paganismo e a imoralidade estavam dentro, no meio do povo. Os filhos de Eli, que era o sumo sacerdote da época, Ofni e Finés, que eram sacerdotes, se prostituíam aos olhos de todo o Israel, na porta da tenda do tabernáculo. Então, dentro deste cenário, nasce um garotinho chamado Samuel. A história dele está contada em 1 Samuel 1, do 9 ao 19, e também no capítulo 2, e também em todo o livro de Samuel, você vai perceber aí a presença deste que ele ocupou a tríplice unção, podemos dizer assim, né? Porque Samuel foi sacerdote, Samuel foi juiz e Samuel foi profeta. Anotou aí? Sacerdote, juiz e profeta. Sacerdote foi, Samuel foi. A história de Samuel dá uma boa pregação, ou muitas boas pregações para jovens também. Um dos temas que eu gosto de abordar é como que Samuel se preservou. Samuel tinha tudo para se entregar à bagunça que estava acontecendo em Israel, mas desde criança, desde muito pequeno. A minha pergunta é: o que foi que esse menino viu?
Oh, aleluia. Já parou para pensar nisso? Por quê? Porque ele foi deixado com Eli. E os filhos de Eli não davam bons exemplos. Isso mostra que a nossa vida espiritual, ela não pode ser movida pelo exemplo alheio, mas sim pela palavra de Deus. Se a vida espiritual nossa depender de exemplos, Samuel tinha se perdido. Mas Samuel nos mostra que vida espiritual ela é independente de exemplo. Ela é uma decisão pessoal. Samuel nos mostra que você pode ter os piores exemplos espirituais do seu lado, mas a decisão de viver uma vida de integridade e de ser verdadeiro na sua vida com Deus, ela é pessoal, ela é individual. Ela não é coletiva. E quando há essa decisão, não importa se os exemplos são os piores. O que importa é a decisão que nós decidimos manter de sermos fiéis a Deus em todo e em qualquer ambiente. Porque nós não podemos decidir ser fiéis a Deus somente em ambiente favorável. Samuel nos mostra que quando estamos decididos a ser fiéis a Deus, isso independe de ambiente favorável. Isso independe de bons exemplos entre os homens. Isso independe. Deus nos guarda quando nós nos guardamos para Deus. Eita, a aula já virou pregação. Bora? Bom, e é esse Samuel que vai ser chamado aqui no capítulo 16, capítulo poderosíssimo, que começa dizendo, né, Deus fala para Samuel, até quando terás dó de Saul? Porque aí o povo perde um rei, Samuel fica chateado, e aí Deus fala para ele, fica tranquilo que eles não rejeitaram você, Samuel, tá? Não é você que eles rejeitaram, não. Você não é essa Coca-Cola toda, não. Eles rejeitaram a mim, porque eu sou o rei deles. Eles me rejeitaram, ok? Eles querem um rei, avisa a eles todas as obrigações que eles terão que cumprir com este rei. Bom, e aí é escolhido Saul. E Saul é ungido por Deus. Saul é ungido por Deus. Ok? Não pense que não é. Agora, veja, Saul não dá conta do recado, Saul não é inteligente, porque olha o tamanho da oportunidade que ele tem de ser o primeiro rei de Israel. Saul não tem um coração quebrantado, portanto ele é rejeitado por Deus. E é interessante que a gente observe que ele não é a rejeição, Deus não rejeita simplesmente Saul, a pessoa de Saul. Deus rejeita o reinado de Saul. Como quem diz para ele, quem você é mais importante que quem você faz. Eu prefiro você salvo fora do trono do que perdido no trono. Eita, eu vou sair correndo nesse quarto. Meu Deus do céu. Eu prefiro aquilo que você é do que aquilo que você está fazendo. Se aquilo que você está fazendo não me agrada, então eu vou tratar aquilo que você é. Porque aquilo que você está fazendo acaba aqui, mas aquilo que você é continua pela eternidade. Ou seja, aquilo que você é, eu estou falando da sua alma. Então, quando Deus rejeita Saul e tira Saul do trono e escolhe Davi, Deus está chamando Saul para um tratamento. Só que Saul não entende assim. É triste quem não entende quando Deus o chama para um tratamento. Porque tratamento produz vida, tratamento produz restauração, regeneração, salvação. Saul não entendeu isso. E tem muita gente hoje em dia não entendendo também. Bom, Deus então chamou Davi. Vamos aqui falar um pouco sobre a soberania de Deus e a vocação divina. Deus é soberano. Tópico 2. Um dos princípios da vocação divina é a soberania de Deus. Ela consiste no total poder e domínio de Deus sobre todas as coisas. Tudo que existe, desde as forças da natureza e todos os seres vivos, estão subordinados a Deus e a Ele devem obediência. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Como disse Jó no capítulo 42, verso 2, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. É gostoso esse texto, a gente gosta de cantar esse texto.
O que a gente não percebe nesse texto é que esse texto está falando dos planos de Deus, não dos nossos planos. Então, quais planos não podem ser impedidos? Os planos de Deus. Tem gente que confunde isso, e aí quando os planos dão errado, fica chateado com Deus. Os nossos planos podem ser impedidos. Os planos de Deus, não. Tá? Então veja, Deus, ele é soberano. Algo que precisa ser bem compreendido é a relação entre soberania de Deus e o nosso livre-arbítrio. Essa é uma condição permitida por Deus, ou seja, em acordo com a sua soberania. Porém, destacamos que as nossas ações trazem consequências sobre as nossas vidas. Um texto que eu gosto muito para mostrar isso é Eclesiastes capítulo 11. Não é? Eclesiastes capítulo 11, a gente já vai ler lá, mas aqui em Romanos 2, do 6 ao 8. O qual retribuirá a cada jovem, segundo seus atos, a vida eterna, aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade, mas indignação e ira aos que são contenciosos e não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do gentio. O que ele está dizendo aqui? É que não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas nem para juízo eterno e nem para descanso eterno. Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se é judeu ou se é gentio. Não importa a condição social, nem para salvação nem para condenação. Não há acepção de pessoas. Agora, olha esse texto aqui também de Eclesiastes, capítulo 11 e versículo 9. Alegra-te, o jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda nos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Ou seja, faça o que você quiser. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Então, somos livres para escolher, mas escravos das consequências das nossas escolhas. Embora tenhamos o livre-arbítrio, destacamos que Deus já sabe tudo o que acontecerá. Por isso, devemos sempre estar debaixo da sua orientação. Então, o jovem cristão tem livre-arbítrio? Tem. Mas ele decide entregar o seu livre-arbítrio nas mãos do Senhor. Porque a vontade dele é boa, perfeita e é agradável. Romanos 2, versículo 2. Bom, mas afinal de contas, o que é a vocação divina? A busca pela vocação divina deve fazer parte das nossas vidas. É Deus que nos escolhe, nos chama e nos direciona para que possamos viver os seus propósitos no mundo criado por Ele. É claro que nós não seremos escolhidos como muitos destes homens foi, né? Então, por exemplo, nós não seremos escolhidos e vocacionados como Davi foi. Vai chegar um profeta na nossa casa com 1 litro de óleo, jogar sobre a nossa cabeça. Não. Mas o certo é que Deus tem uma vocação para cada um de nós. Esse chamado pode acontecer em nossos corações de forma discreta, porém muito clara. Então, assim, qual é a minha vocação? A nossa vocação é algo que desperta em nós curiosidade e indignação. Curiosidade de como fazer. Indignação no sentido de que eu devo fazer, eu preciso fazer isso, não é? Então, a nossa vocação também, ela vem carregada dos talentos que já estão em nós. Eu não acredito que ninguém não tenha nenhum talento. Não, todos nós temos talentos. Eu tenho uma frase, escreve aí. A vocação que você não descobre está no talento que você não desenvolve. Então, por exemplo, qual é a minha vocação? A minha vocação é ensinar. A minha vocação é falar, é alcançar pessoas por meio da palavra, por meio da comunicação. E a habilidade para falar, ela já está em mim, ela já veio comigo. Eu uso o smartphone como referência, né? As habilidades para o smartphone funcionar e ser funcional, ela já vem com ele. Ela já vem com ele.
É claro que tem os aplicativos e tal, que você baixa e tal, mas as principais já estão no smartphone. Então, assim, tem muito jovem parado. É interessante, estava pensando nisso. É interessante que na geração anterior a gente não tinha essa pergunta. Qual é a minha vocação? Trabalhe, desenvolva, faça alguma coisa. A Bíblia diz assim, tudo que te vier à mão, faça conforme as tuas forças. Então, assim, como que eu descubro a minha vocação? Trabalhando, fazendo, se envolvendo com a obra de Deus. E aí, eu estou falando aqui para pregadores, estou falando aqui para pastores, para dirigentes, para professores. A igreja é um ambiente muito interessante para ajudar a juventude a descobrir e desenvolver sua vocação, porque a igreja, como ninguém, como nenhum outro ambiente, ela dá muita oportunidade, né? Então os jovens precisam ser encorajados a aceitar as oportunidades. Eu até tenho aqui uma observação a fazer. Ultimamente a gente vai em eventos de jovens para pregar e eu fico muito triste quando eu vejo que somente líderes falam. Eu fico muito triste, mas muito triste, quando eu estou ali aguardando para pregar e somente líderes falam, somente líderes cantam. Os jovens só cantam em grupo. Hoje há muitos cultos de jovens que não há mais oportunidades individuais. Como é que este jovem vai desenvolver a sua vocação se no culto direcionado a Deus, com a participação deles, eles não participam, eles só cantam em grupo? Então, aproveitando aqui esse tempo, essa nossa aula, já partindo para o final, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe seu comentário, que é muito importante para nós, tá certo? Nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui, e não se esqueça de clicar nos primeiros links e acessar aí os seus 2 presentes, 3, né? Bom, terminando aqui essa parte, para o jovem desenvolver as suas habilidades e descobrir a sua vocação, eles precisam de oportunidade. Eles precisam de oportunidade. Não é? É com oportunidade que o jovem descobre que a vocação dele é pregar, o outro descobre que a vocação dele é cantar, o outro descobre que é reger, o outro descobre que é liderar, o outro descobre que é pastorear. Fora um monte de outras vocações que existem e que a igreja está precisando, mas que às vezes, hoje eu sinto falta disso, eu sinto falta. Eu, quando estou aguardando para pregar, eu fico contando e eu falo, será que tem 100 jovens, 100 adolescentes aqui? Ninguém tem testemunho? Claro que tem. Claro que eles têm um testemunho, eles têm uma palavra, eles têm algo para dizer sobre as dificuldades que eles enfrentaram para chegar até aquele momento, mas cadê a oportunidade, né? Então, como líder, a nossa missão é, como Jesus, potencializar o talento deles, sair um pouquinho de cena, até porque como líderes nós já temos oportunidades. Você chega no culto de quinta, o pastor te manda pregar, você chega no culto de domingo à noite, o pastor te manda dar uma saudação. Então muitas vezes os jovens só tem aquele culto de jovens para ter uma participação, e aí desenvolver o seu talento, desenvolver a sua habilidade, que é uma das grandes, um dos grandes desafios da juventude, sempre e principalmente nos dias de hoje, tá? E por último, o Senhor vê o coração. O que o homem vê aqui no tópico 3, né? O homem vê o que está diante dos olhos, né? Então Samuel olhou para os irmãos de Davi e disse, nossa, que homens maravilhosos, né? Então o homem vê a aparência física, palavras bem colocadas, um gestual coerente, as roupas, a eloquência, não é? A seleção de fotos, as edições escolhidas para as redes sociais, né? Esta aula aqui eu gravo ela, vou cortar o início e o final e mando ela. Mas olha as minhas redes sociais e vê os vídeos curtos para você ver. Eu melhoro a cor, eu coloco legenda, eu corto os erros. Tá? Então, o que o homem vê? Anote aí, o homem vê aquilo que a gente quer mostrar. O homem vê aquilo que a gente quer mostrar. Então, diante das pessoas,
há sempre ali um conjunto de personagens, porque há uma preocupação. O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Não é? Porque as pessoas sempre estão julgando, as pessoas sempre estão comparando. Agora, o que Deus vê? Quando Deus diz para Samuel, olha, o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha o coração. Interessante isso aqui, porque tem gente que fala assim, não é só o coração que Deus quer. Mas a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, Deus olha o coração, porque o coração é o centro de tudo. Centro das emoções, centro da vontade, o caráter, as intenções. Quando fala que Deus olha o coração, está dizendo que Deus olha aquilo que ninguém vê. Porque você pode ver o exterior, o corte de cabelo, a roupa que a pessoa usa. E é possível, pela linguagem corporal e pelo comportamento da pessoa, é possível sondar. Mas conhecer como Deus conhece, só Deus. Ninguém faz isso. Somente Deus é capaz de nos conhecer de uma forma íntima, de uma forma verdadeira. Então, Deus já sabia quem ele queria escolher. Por quê? Porque ele conhecia o coração dos irmãos de Davi e conhecia o coração de Davi. E eu quero concluir esta aula com esta pergunta em retórica. O que é que Deus viu no coração de Davi? Deus viu que o coração de Davi, a gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo desse trimestre, era um coração quebrantável. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu para nós. O coração de Davi era um coração quebrantável. Era um coração que admitia erros. Era um coração que se humilhava diante do Senhor. Era um coração determinado a ter a presença do Senhor mais do que tudo na sua vida. Deus sabia que o coração de Davi não se enganaria com o trono. Deus sabia que o coração de Davi não se afastaria dele por causa do trono. Eu concluo essa aula dizendo que o coração que Deus busca é um coração quebrantável. O coração que Deus usa para escolher alguém, para ungir alguém, é um coração flexível. É um coração que abre mão de qualquer coisa para manter a presença de Deus. Deus nos vê além da forma como as pessoas nos veem. As pessoas veem o exterior. As pessoas veem o que queremos mostrar. As pessoas veem o que elas querem ver. Mas Deus vê, de fato, quem nós somos. Inclusive, Deus vê nossas falhas. Deus vê nossos erros lá na frente. E mesmo assim, Ele nos escolhe. Deus sabia que Davi erraria? Claro que sabia. Não há ninguém que Deus tenha escolhido que não tenha errado. Por isso que o grande segredo não está em não errar. Bom é não errar, mas o segredo é, ao errar, como você reage. Ao errar, o que você faz? Se humilha, confessa e deixa? Reconhece a soberania de Deus? Ou rejeita a repreensão do Senhor? É isso que nós precisamos pensar ao longo dessa primeira aula. Escolhidos por Deus e ungidos por Deus têm um coração quebrantável na presença do Senhor. Nós devemos ter em mente que o nosso coração deve irradiar a presença divina em nossas vidas, refletindo em nossos atos, palavras e pensamentos a presença de Deus. Amém, meus amigos? Gostaram? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Assista, curta, compartilhem, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro, até a próxima semana. Deus abençoe todos vocês.